E aí, sardinhada, mercado hoje, um carrossel de emoções, índice Bovespa se encaminhando para cair com aproximadamente 0,7% de queda na região dos 134 mil pontos. O mercado reagiu aí para baixo após notícia de redução de taxa de juros nos Estados Unidos. Era uma dúvida se teríamos 0,25 ou 0,5% de queda e veio aqui 0,5%, meus amigos. Então, com isso, após 4 anos de alta de taxa de juros e 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4 meses, desde que chegou aqui nesses patamares, a questão, meus amigos, é o seguinte, ó. Parou em junho, né? Em junho parou aqui a sequência de alta e ficou, junho de 2023, e ficou entre 5,25% e 5,5%. Agora está entre 4,75% e 5% ao ano. Qual é a taxa de juros esperada para o final do ano? Aqui temos uma divisão. De 9 dirigentes estão aqui, quer dizer, 9 dirigentes estão no lado de 0,5% de queda e 7 uma queda de 0,25%. Aqui são quedas adicionais até o final do ano. Então, assim, num cenário mais conservador, a taxa de juros vai ficar aqui, ó, um cenário médio, né? Na faixa dos 4,5%, 4,25% ao ano lá nos Estados Unidos. E para os demais anos, por enquanto, essas são as expectativas. Teríamos aqui, ó, em 2025, 6 dirigentes esperam entre 3 e 3,25%. Mais 6 dirigentes esperam entre 3,25 e 3,5%. E 3 esperariam aqui juros entre 3,5 e 3,75. E apenas um aqui está mais pessimista, espera entre 4 e 4,25%. E no final de 2025, com essas projeções, os juros dos Estados Unidos devem ficar aqui na faixa dos 3,4% ao ano. E na mediana, ou seja, levando aqui o cenário mais otimista, que prevê que fica lá entre 2,75% e 3%, e o mais pessimista, que espera uma taxa de juros em 4%, o mercado espera que os juros americanos fiquem em 2,9%. E hoje, meus amigos, não devemos ter dúvidas nenhuma aqui, não deve ter surpresa. Selic deve subir 0,25%. Está acompanhando aí expectativa de maior crescimento do PIB, que leva aqui a pressão inflacionária, desemprego está em baixo, consumo em alta. Então, após projeções aqui do governo, ó, subindo a projeção do PIB para 3,2% e inflação de 4,25%, ou seja, próximo do teto da meta, o Banco Central está escolhendo, muito provavelmente é isso que vai acontecer, não tem como afirmar com certeza, aumentar a taxa de juros. Agora eu vou falar com vocês de uma companhia, meus amigos, que ela sofreu bastante com taxa de juros altas e também com desaquecimento, falta de estímulos no setor de construção civil em geral. Eu vou falar da Rossi, já tinha ouvido falar dessa companhia. Neste vídeo irei olhar com vocês as principais informações da Rossi. Vou mostrar se ela é uma empresa boa, se ela é uma empresa lucrativa, se ela é uma empresa que vale a pena investir. Então vamos começando aqui com a situação atual da empresa. Até agora temos uma briga aqui entre os executivos da companhia, certo? E em relação a essa briga, ela nos traz aqui coisas não muito legais que são feitas na empresa. Inclusive, tem risco até de fechamento de capital. Por quê? Porque foi um dos pedidos de uma das partes envolvidas, certo? Então vamos ver aqui, ó, fato relevante, que ele vai mostrar justamente aqui quem está brigando. Ó. Requerentes, ou seja, quem iniciou aqui a briga, quem estava contestando alguma coisa. A briga não foi resolvida dentro da empresa, então eles tiveram que recorrer a um procedimento arbitral, ou seja, um juiz, um árbitro. Ele vai decidir quem estava certo ou está errado. Até agora não tivemos decisão definitiva, apenas liminares. Temos aqui o João Paulo Franco Rossi Cupolini e a Renata Roça Cupolini Rodrigues. Então já dá para ver aqui que eles têm algum grau de parentesco, né? E do outro lado, temos o Marcelo Adilson Tavori Torresmi, Nicolás Aires de Paiva e o Fábio Galo Garcia. Esses são os requeridos, ou seja, esses de cima
estão questionando esses aqui de baixo, certo? Então, eles discutem que esses três, os dois, né, estão acusando os três, de terem feito manobras que teriam prejudicado a companhia para favorecer, ó, esse acionista aqui, ó, o Silvio Tini de Araújo. Então, de acordo com eles, esses três estariam beneficiando essa companhia. Por quê? Porque eles têm uma pílula do veneno, que se um investidor atingir uma determinada posição acionária, ele é obrigado a realizar uma compra de todas as ações. E aqueles dois que estão questionando, eles falam que esse Silvio, ele está escondendo posição acionária da empresa. E aí eles têm que provar isso, né? Porque a gente, ó, se for olhar aqui os investidores da empresa, nenhum deles vai ter mais de 25%. Vai ter aqui no máximo 22,78%, que é o Lagro do Brasil Participações Limitada. Então eles falam, provavelmente que ele está comprando aqui por outras pessoas para ter o controle aqui de forma maquiada. Então eles exigem que ele faça a oferta pública de aquisição de ações, que é justamente o que pode levar ao fechamento de capital. Só que, de acordo com a última decisão, o que aconteceu? Tudo de forma liminar, certo? Isso aqui não é uma proposta definitiva. Inicialmente, os dois que entraram, eles obtiveram ganho, só que agora obtiveram a derrota. Ó. O João Paulo Rossi Coppolini, ele foi destituído do cargo de presidente do conselho de administração da empresa, mas ele se mantém no conselho de administração. E o presidente atual é justamente um dos quais ele estava lutando contra, né? Que ele entrou aqui com questionamento. O Nicolas Aires de Paiva. Aí aqui eu vou com vocês, ó, ver justamente o conselho de administração atualmente. Ó. O presidente é o Nicolas Aires de Paiva. Vice-presidente, aparentemente o aliado dele, que é o Fábio Garo Garcia. E teríamos aqui, ó, Marcelo Adilson Tavares, que é um conselheiro independente, mas estaria junto com os outros dois. E temos o João Paulo e a Renata Coppolini, ambos conselheiros efetivos da empresa, certo? E na diretoria, diretor-presidente, por enquanto não teve nenhuma mudança. Aqui não houve mexida, não. Eles vão ser atualizados agora em 2024. Temos aqui o Fernando Cunha, que é diretor-presidente, diretor financeiro de relações com os investidores, e a Renata, que aparentemente é diretora só, ela não tem uma designação específica. Então, enquanto isso, os papéis da Rossi, meus amigos, estão aqui, ó. Rosside, o pau quebrando e Rosside vindo renovar regiões mínimas, claro, né? Sua mínima histórica, após ter feito o grupamento de ações. Rossi é uma das empresas que fez grupamento. Tá agora, você consultando, tá lá em 2016, sendo R$ 1,78. Não era esse valor, eram centavos, certo? E o preço máximo que a ação atingiu após isso, hoje nós vemos aqui como R$ 15,08. E o preço atual da ação está por volta dos R$ 3,50. E quando você vai olhar lá a máxima histórica, você pode se enganar, certo? A Rossi, ela nunca valeu R$ 660. É porque você grupa as ações e a cotação ela tem que ser multiplicada pelos fatores de cotação, né? Pelos fatores de grupamento. Então você vai ver aí R$ 600, mas não é. E agora, a ação, hoje, ela vem renovando a mínima do ano, tá aí R$ 3,31. A mínima de 2023 tá logo ali, R$ 2,57. Então o pau tá quebrando aqui na Rossi, meus amigos. Em relação a resultados, ela é uma empresa em recuperação judicial. Então colocar isso em cabeça. Rossi está em recuperação judicial. O que nós queremos de uma empresa em recuperação judicial? Que ela se recupere. A empresa está se recuperando? Não. Inclusive, ela tá aqui com uma coisa que, sinceramente, eu nunca vi na minha vida. Em 2023, ela teve receita líquida negativa, meus amigos. Receita líquida negativa. Então, você pegou lá a receita bruta, diminuiu pelos custos dos produtos, a empresa ficou com receita líquida negativa. Menos 13 milhões de reais. Sinceramente, do tempo que eu tô acompanhando na bolsa, eu nunca vi uma empresa que conseguiu fazer isso em um ano. Mas, enfim... E agora ela, no acumulado, tem 35 milhões de receita líquida positiva, certo? EBITDA, ela dá EBITDA? Não. É EBITDA negativo em cima de negativo.
Agora está negativo por volta de 10 milhões e no ano passado ficou negativo em 55 milhões. Então, se é tudo negativo, né? É demais assim a gente cobrar também para ser uma empresa que está dando lucro. Não, é prejuízo em cima de prejuízo. Inclusive, no ano, deu até uma queda. A empresa, no ano passado, no mesmo período, estava com 92 milhões de reais em prejuízo. E agora ela está com 55 milhões de reais em prejuízo. E os seus prejuízos acumulados, por enquanto, está aqui, ó. 3 bilhões 582 milhões de reais em prejuízos acumulados. É uma empresa com patrimônio líquido negativo, ou seja, ela, se você pegar os ativos, que são os bens e direitos, e reduzir aqui do passivo, que são as obrigações, né? Nós teríamos algo mais ou menos assim, ó. Aqui são os ativos e aqui, ó, é o passivo. Ou seja, ela liquida isso daqui e ainda vai ficar devendo tudo isso aqui, ó. Se liquidar o patrimônio dela todinho, ela ainda vai ficar devendo aqui, vai ficar faltando 908 milhões de reais. Então veja aí que não é uma situação da mais confortáveis. E quando você vai ver a área de atuação dela, ela não é assim uma companhia que está mal localizada, não. Boa parte de suas vendas vem da região aqui de São Paulo, 16%, 15% foi em Aracaju, 5% em Manaus, 8% em Porto Alegre, Campinas representando 14%. Então São Paulo e Campinas aqui juntando, que são regiões ricas, já dá 30% das vendas brutas do último período. As demais regiões totalizaram aqui 44%. Então a Rossi, meus amigos, é aquela companhia pra gente ter cuidado, ficar aí de olho aberto. Só serve para especular mesmo e olhe lá.